Olá, se você ouviu algum barulho ou diversos barulhos, é porque eu estou numa praça, obviamente, muito movimentada. Decidi fazer esse vídeo porque achei apropriado. Anteriormente havia uma discussão que pairava a teologia bíblica, né? Se Israel continua sendo povo de Deus ou não. Um grupo acreditava teologicamente que Israel foi substituído, né, pela igreja, né? Outros grupos acreditam que existe uma distinção entre Israel, entre igreja e gentios. Então, hoje, eu acredito que esse assunto se torna, assim, pauta novamente nos centros acadêmicos e teológicos, em razão da guerra que está acontecendo em Gaza, entre Israel e o Hamas. Não é Israel e Gaza, é Israel e o Hamas, que é um grupo terrorista. O nosso presidente Lula fez uma declaração e esta declaração desencadeou uma guerra sem precedentes para aqueles que são apaixonados pela política, né? E isso tem afetado a igreja de Jesus. Alguns crentes passaram a odiar Israel, e eu escutei até um amigo chamar Israel de fezes. Isso é fezes. E eu não quero usar o termo que ele usou, porque acaba sendo assim, tanto quanto constrangedor. Mas um amigo crente, uma pessoa boa, né, infelizmente sem conhecimento bíblico, né, muito assim dado às questões políticas e, enfim, hoje nós temos visto a nação brasileira, aqueles, não o Brasil, né, mas um grupo de pessoas que aderiram, né, à metodologia, à visão, né, do atual governo do Brasil, que é contrário, né, completamente a Israel. Então, Israel, hoje a questão de Israel ser ou não povo de Deus não é mais teológica, ela agora é extremamente política. E aí a discussão ela vem à tona de novo, não mais num tom bíblico, em um tom teológico, em um tom mais acadêmico. Não, agora é uma questão meramente política, a paixão impera, e aí uns creem que Israel é povo de Deus, outros dizem que Israel não mais existe, porque o Israel de hoje não é mais o Israel bíblico, e outros ainda acreditam que Israel foi substituído pela igreja. Mas se você tem uma Bíblia em mãos, seria interessante você começar lendo, né, 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 32, e lá você vai ver que Paulo, eu vou aqui sintetizar o texto, não quero que o vídeo fique longo, Paulo dizendo da distinção entre, você vai ver aí, igreja, judeus e gentios. Então há uma diferença entre esses três grupos. Outra coisa muito importante para aqueles que de repente não mais recordam ou não têm esse conhecimento, em Gênesis 12, versículo 3, Deus faz uma promessa a Abraão, né, que se estende para os seus descendentes. E aí a descendência de Abraão, que eu quero sintetizar, chega aos judeus, se tornam judeus, né? É o povo dos judeus, judeu. Toda vez que Deus se apresentava para aquele povo, Deus se apresentava dando sempre a sua identidade como sendo Deus de Isaac, Abraão e Jacó. O Velho Testamento inteirinho, né, você vê lá Deus fazendo uma aliança eterna com Israel. Por exemplo, você também encontra lá em Deuteronômio, certo? No capítulo de número 7, versículo de número 6 até o verso 9, eu vou fazer uma síntese também, né? Que Israel é escolhido por Deus. E aí nós entendemos que Deus faz as suas escolhas, né? Com base na sua soberania e presciência. E aí aqueles que acreditam, por exemplo, na linha teológica calvinista,
eles acabam dizendo que Israel foi substituído. Aí eles usam o termo muito engraçado, assim, Deus continuou o plano, muda somente o instrumento. Bem, é interessante essa terminologia, mas não se aplica a Israel, pode se aplicar a outro caso, porque Deus tem uma aliança eterna com Israel, entendeu? Deus escolheu esse povo com um tríplice propósito. Qual é o propósito que Deus tem com esse povo? Primeiro, ser conhecido por meio dos judeus. Se hoje o mundo conhece Deus, o mundo conhece Deus em razão dele ter se manifestado por meio dos judeus, né? Se o mundo hoje conhece os feitos de Deus, conhece por meio dos judeus, né? O judeu sempre foi um povo de dura cerviz em relação a Deus, por conta dos muitos cativeiros que eles enfrentaram, né? E muitas lutas e opressões que eles passaram na vida, em toda a sua história. O povo de Deus sempre foi vitimado de outras nações, sempre foi um povo cativo. Para vocês terem noção, né? Israel sempre esteve desamparado da sua própria terra, né? Israel, por exemplo, veio ser nação, se tornar um país independente, de novo uma nação independente, em 1948. 48, se não me falha a memória. Se faltou aí alguma coisa, você me perdoa, mas 40 e alguma coisa, tá bom? Me perdoe pelo dado aqui, mas é exatamente essa faixa etária aí. Então você vê que é um povo que sempre foi solapado por outras nações, castigado em razão da sua fé em Deus. É a única nação do mundo monoteísta. Eles creem apenas em um Deus, o Deus que fez os céus e a terra, o Deus de Isaac, Abraão e Jacó. Outra coisa que se fala muito, está lá em Romanos, né, 9, é que Israel rejeitou Jesus, o Messias. Mas essa rejeição se dá pela mão de Deus, né? O próprio Deus endureceu o coração deles, e alguns deles, para que rejeitassem a Jesus. Alguns. E aí, essa rejeição fez com que o evangelho se expandisse e chegasse até nós. Entendeu? Tudo um plano de Deus. Você não pode culpar uma nação a qual Deus endureceu o coração para que o evangelho chegasse até nós. Entendeu? Seria uma idiotice a pessoa sentir ódio de uma nação como essa. Outra coisa muito interessante sobre Israel é que Romanos, capítulo 15, na altura do versículo 26, diz que todas as nações devem a Israel. É interessante isso. Deve por quê? Porque além de conhecerem Deus, foi de lá que surgiu o Messias. João, capítulo 4, versículo de número 22, o próprio Jesus disse: vós adorareis o que não sabe, a salvação vem dos judeus. O tríplice propósito que eu acabei pulando fala da manifestação de Deus, manifestação da sua palavra e aí a manifestação do Messias. Mas voltando à dívida que as nações têm com Israel, trata-se justamente porque através de Israel vem o conhecimento de Deus. Através de Israel nós temos esse livro sagrado chamado Bíblia, né, escrito pelos judeus. Toda a cultura praticamente europeia, né, toda a cultura hoje praticamente da América do Sul segue o modelo judaico-cristão, minha gente. O Brasil segue o modelo judaico-cristão. A Constituição dos Estados Unidos, toda ela é pautada nesse modelo, né, nos princípios bíblicos que Deus dera aos judeus, certo? Em nenhum momento da Bíblia Sagrada você vai encontrar Deus dizendo que esse povo iria se acabar, iria ser extirpado da face da terra. Ninguém tem esse poder de destruir, de acabar com aquilo que Deus escolheu, né? Então, nós vemos aí detalhes importantes que nós devemos saber. O evangelho veio até nós por conta dos judeus. Quem pregou o evangelho a nós foram os judeus. Os discípulos eram judeus. O próprio Cristo, ele é judeu.
né? A naturalidade física dele, né? A etnia dele é judaica. Como é que você... Para quem ama a escatologia, sabe que Jesus vai vir em Jerusalém, reinar com a igreja ali. E a Bíblia diz em Romanos 10, Romanos de número 11, que todo Israel será salvo. Então, diante disso, é que nós nos alarmamos. Poderíamos falar outras coisas mais, são mais para o vídeo não ficar muito longo. É uma nação amada por Deus, uma nação que muita gente não sabe diferenciar a política atual de Israel com o Israel religioso, com o Israel etnia, né? Então, muita coisa se fala para desvincular a imagem de Deus de Israel. Deus ama a igreja, Deus ama Israel, Deus escolheu a igreja, Deus escolheu Israel. Na analogia bíblica, Israel continua sendo a esposa de Deus, a igreja, a noiva de Cristo. Então, queridos irmãos, é triste ver hoje crentes, sabe, desfazerem de Israel. Ninguém apoia o que o exército, o que a política atual de Israel faz em relação a cidadãos inocentes que estão ali na faixa de Gaza. Porém, nós temos que ter em mente o seguinte: há muitas informações que são alteradas, porque o mundo odeia Israel, certo? Ninguém fala dos massacres que foram feitos em Israel pelo Hamas. Isso já vem décadas. Ninguém fala, ninguém nunca achou ruim, certo? Mas hoje, por conta da política, as pessoas estão de Bíblia na mão, odiando a nação que Deus escolheu. Que Deus tenha misericórdia, irmão. Se você puder passar esse vídeo para mais alguém, que o Espírito Santo toque no seu coração e que ele faça morada e esclareça você a respeito dessas verdades.